A questão do uso da tecnologia e da ferramenta para o encontro remoto na terapia, ela já era uma tendência, né? Já vem sendo, até que chegou uma hora que os conselhos liberaram, regularizaram isso e vem acontecendo cada vez mais. O que está acontecendo agora é que aquilo que era uma tendência acabou virando uma necessidade, né? Agora é o único jeito que dá para ser. Então veja a ironia do destino. Nós queríamos tanto ficar na frente de telas e agora a gente não tem como sair. A minha esperança, tenho brincado aí com as pessoas, é que ao final dessa história a gente esteja já suficientemente satisfeitos, talvez até saturados das telas, para morrer de saudades das pessoas e daquele momento assim de que a gente consegue deixar um pouquinho o celular de lado na hora que se encontra, né, na hora que vai jantar junto, na hora que chega em casa, para curtir a beleza das amizades, dos encontros presenciais e do abraço, né, que faz muita falta. E o critério que eu usei para fazer um pequeno roteirinho, para guiar essa fala hoje, tentar não me estender muito nela, foi o que veio, né, a partir dos atendimentos que eu já faço um tempo atendimento online, a partir das perguntas que vêm surgindo nas supervisões, das questões que as pessoas estão trazendo, o que foi chegando, eu fui ordenando, né, ali um pequeno roteirinho e que basicamente é a preparação, o que vem antes e o processo em si, depois dessa preparação, que é a coisa acontecendo, a terapia caminhando. Acho que tem prós e tem contras, né, no formato online, então eu vou focar um pouquinho isso e eu vou focar na questão do vínculo, que eu acho que é talvez o principal, né, que eu poderia trazer como contribuição aqui, tirando os aspectos práticos, que é mais essa primeira parte preparatória. Em termos de prós, né, de vantagens da terapia online, a gente já sabia, né, que ela permite pessoas em situações remotas terem acesso, ela permite alguém que não está na cidade ou precisou viajar, poder não perder a sua sessão. Ela é uma alternativa ao caos urbano, às vezes não dá tempo de chegar, às vezes a pessoa está adoecida em casa, está impossibilitada, né, de vir, ou teve um imprevisto, então ela resolve esse tipo de problema, né? Eu costumo dizer que uma terapia presencial ela é melhor, né? Eu sinto que ela é bem melhor num certo aspecto, né? E eu vou falar mais sobre isso, é o ponto que me interessa, porque nós precisamos encontrar alternativas para compensar essa perda. Mas uma terapia, uma sessão online, ela é 100% melhor do que uma não sessão, né? Então, graças a Deus existe essa solução para sempre que uma pessoa está impossibilitada de chegar ou com dificuldades, né? Porque tem um adolescente que não consegue sair do quarto dele, né? Tem a pessoa que está ali passando por um estado que ela não consegue ir para o mundo, não consegue chegar aqui e talvez ela fique mais à vontade de ter esses primeiros contatos remotamente. Por exemplo, tem pessoa que sempre vai preferir uma troca de áudio apenas do que uma videoconferência. Tem pessoas que vai preferir um chat do que uma troca de áudio ou uma conversa no telefone, né? Tamanha a dificuldade de contato, e aí então eu estou mais resguardado, estou mais protegido, estou mais, né, à distância, teclando simplesmente numa sala de bate-papo, num chat aí. Isso não é raro em alguns perfis assim de adolescentes, por exemplo. Mas não estou sugerindo isso, né? Que a terapia, não vou falar de terapia por chat, por texto, né? Então é só falando assim de como para algumas pessoas é difícil chegar por razões delas. Ok, vamos para o antes então, né?
O que nós precisamos pensar e preparar para poder fazer o atendimento online? A primeira questão, o primeiro ponto, ele é um aspecto legal. Você precisa estar cadastrado no Sistema Conselhos de Psicologia. E você faz isso no e-psi, e-psi.cfp.org.br. Já era assim, né? Para fazer atendimento online, você tinha que preencher um questionário a ser avaliado, demora essa avaliação, o retorno vinha demorando, e aí aprovado, ok, né? Então o nome consta lá como autorizado pelo conselho a fazer atendimento online. Com a pandemia, eles liberaram, porque nós estamos vivendo uma situação emergencial, todos os profissionais estão sendo convocados, né, a se posicionar de alguma forma perante, acho que a sua própria ética profissional, e agora, perante a lei também, né, saiu hoje uma portaria aí do ministro da Saúde, convocando todos os profissionais da saúde, inclui psicologia, a preencherem um cadastro lá. Eu não sei detalhes ainda, eu li a portaria, mas não li a orientação do CFP, como é que isso vai ser feito, para passar por um treinamento relacionado ao Covid-19, né? Então, vamos em frente. E aí, quer dizer, é o recurso que nós temos hoje em dia, com isso proliferando. Então, psicólogo, faça a sua inscrição no e-psi e, ao fazer, né, você recebe o protocolo de que você encaminhou sua inscrição, você já está autorizado a fazer atendimento online, ok? Não precisa aguardar a avaliação, é a orientação deles. O segundo ponto que a gente tem que se preocupar, se ocupar, né, de cuidar antes de fazer as sessões, é com a configuração do ambiente, né? Então, você precisa garantir, eu estou na minha sala de atendimento, estou no consultório agora, né? Você precisa garantir, de alguma forma, a privacidade desse ambiente, né? Não é legal, né, passar um filho aqui por trás, assim, durante o seu atendimento, ou mesmo um gatinho sobre a sua mesa, de repente, né? Enfim, a não ser que essa já seja uma realidade do seu consultório, e ok, né? Mas assim, sons chegando de fora, porque veja, vocês estão me vendo aqui agora, mas um pouquinho para cá, ó, ninguém sabe o que tem, né? A minha porta está ali, de entrada no consultório, você não sabe se está aberta, se tem gente passando, e assim, é uma questão nossa, né? O cuidado em relação à confidencialidade, à privacidade, ao sigilo, ele tem que ser o mesmo. Então isso para mim é irretocável, né? Fecha a porta do atendimento, garanta isso. Existem outros fatores, né? Por exemplo, iluminação. Com frequência a iluminação não está boa e aí também você está oferecendo para outra pessoa uma experiência de estar com você, talvez não tão boa, não tão adequada, né? Ele não consegue te ver com clareza. Então, é legal se preocupar com isso. Não é raro as pessoas não atentarem para esse aspecto, mas faz muita diferença. Som, isolamento acústico. Então, aqui, por exemplo, na minha janela, fica aqui, a casa da frente está tendo uma reforma. Vira e mexe, começa uma quebração ali durante o dia. Às vezes, eu com a janela aberta, lido numa boa com isso, né? Porque a gente está concentrado em outra coisa, o corpo absorve, né? Tudo bem e tal. Só que não é raro a pessoa que está do outro lado ouvir um barulho muito mais incômodo. Às vezes isso tem a ver com a tecnologia, né? Com esse sistema de captação de som dos microfones. Aliás, eu estou usando isso aqui para fazer a transmissão, porque já né, para mostrar um pouquinho do atendimento online também. Passa um helicóptero, eu nem me dou conta que passou, muitas vezes, né? Pro outro lado, a pessoa, nossa senhora, o que foi isso que passou aí? Então, tem dessas, né? Se você puder garantir um silêncio onde você está, a sua palavra pode chegar melhor, pode ser ouvida, né? A palavra precisa do silêncio. Ok. Outro ponto, então esse é o ambiente, né? Outro ponto, o equipamento.
básico, você precisa de um sinal de Wi-Fi bom, né? Um Wi-Fizinho mequetrefe fica um inferno, porque a conexão fica falhando o tempo todo, o som fica cortadinho, paralisa a imagem. Então garanta a sua parte, né? Garanta que você está ali, se precisar subir um pouquinho o teu plano, sobe o plano. Às vezes, você deixa de assistir 2 canais que você já nem assiste mesmo, consegue dobrar a velocidade da internet. Agora, aplicativos e redes de acesso à internet, elas estão mais sobrecarregadas, não preciso dizer porquê, né? Então é bom você estar com um sinal bacana aí também. Bom, você precisa de um equipamento para fazer a conexão além do Wi-Fi, né? Que vai ser o seu computador ou o seu celular. Vantagens e desvantagens, diferenças. No computador, eu tenho uma tela grande na minha frente, né? Se eu já estou perdendo a presença da pessoa aqui, se eu puder ter ela de um modo um pouco mais impactante para mim, isso pode ser uma vantagem. O computador permite também um passeio, uma exploração da tela, dos seus botões de configuração mais fácil, mais ágil. Você consegue, dependendo do aplicativo que você usa, posicionar a janelinha da câmera frontal, onde você quer que você apareça, né? Posicionar o outro numa tela também, né? Eu mexo um pouco com isso assim, né? Posicionar a pessoa e a mim meio que próximo da câmera, para não parecer que eu estou falando com a pessoa e eu fico falando assim o tempo todo, né? Já o celular, ele tem essa portabilidade extraordinária. Então, para paciente é muito útil, a maior parte dos acessos à internet são feitos pelo celular hoje em dia, então é uma grande vantagem, né? Aonde você está, celular. Mas tem essas pequenas perdas que eu estou falando, a telinha é menor, e uma que eu acho que atrapalha bastante a sessão é que entra chamada, entra notificação, e aí dá uma caidinha, né? Dá uma paralisada ali. Isso acontece no WhatsApp, isso acontece no Zoom, quando entra a chamada, muda a tela, congela o som, a pessoa dispensa a chamada, ela já está de volta na sala. Mas nessa, é uma interrupção, é uma quebra. Eu gosto de trabalhar reduzindo ao mínimo possível as possibilidades de interrupção para viver aprofundamento na sessão. E porque a gente já é muito disperso mesmo, né? Então foco para mim pesa bastante nessa hora. Os celulares têm um recurso ali que é não perturbe, né? Do not disturb. Então recomendo usar isso pelo menos, porque modo avião impediria o sinal de acontecer, não dá para usar. Então bloqueia todo mundo, todo tipo de notificação, todo tipo de chamada para você não ser perturbado nessa hora. Um equipamento, outro, fundamental, para mim, ajuda muito. Não é sine qua non, que nem o próprio celular ou o sinal, mas melhora a conexão, o contato com a pessoa. É esse aqui, ó. Adoro. Porque a gente fica pertinho. Porque não fica eco, não fica aquele som chegando do fundo. Porque a voz entra aqui pertinho. Porque, dependendo de onde a pessoa está, e agora está todo mundo, ou muita gente em casa e familiares também, e ela pode ter uma preocupação, né, de que não seja ouvida do outro lado da porta enquanto faz a sessão, uma garantia a gente já oferece se ela tiver um headset desse, que a nossa voz não vai ser ouvida. Eu estou falando um pouco como se eu estivesse falando só para psicólogos, né? Desculpa, na verdade não é a proposta. É que esse assunto, em geral, eu trato ali nas aulas, mas não, né? Mas com os próprios pacientes também eu oriento. Então, quando meu foco tivesse eu falando para o profissional, você que não é, mas tem um interesse em terapia online e quer aproveitar o máximo da sua terapia, faz a equivalência, né, para a sua situação. Então, isso aqui permite
que numa situação doméstica ou numa sala de escritório de trabalho, de empresa, se tiver algum tipo de vazamento de som, e aí às vezes é desejável que você deixe um sonzinho ambiente, alguma coisa assim para eles se misturarem, mas se tiver algum tipo, né, de preocupação em relação a isso, você pelo menos tem a garantia de que só uma das partes está irradiando aqui no ambiente dela. A outra não chega, porque chega aqui, só no ouvidinho. Acho bem recomendável. Uma outra coisa que eu passei a adotar, 30 anos de clínica, eu nunca fiz isso. Papel e caneta. Me ajuda no atendimento online, porque o atendimento online, ele impõe novos desafios para mim, novas dificuldades. E principalmente da ordem do foco da atenção, né, de não se distrair. E eu venho aproveitando muito esse recurso. Muitas vezes o meu olhar, então, ele sai um pouco da tela, né? Então eu estou aqui assim, que eu vi uma observação importante, mas isso é muito interessante também no sentido de poder fazer amarrações, né? No final de sessão você tem ali um processo registrado, né? Mas independentemente disso, para eu manter, é que nem numa aula, sabe o aluno que gosta de tomar nota em sala de aula, ele consegue manter melhor a atenção? Eu na sessão online, estou funcionando melhor assim. Na sessão presencial, eu nem me atrevo, porque me atrapalharia em algo que já está dado e que funciona muito melhor para mim, sempre para mim nesse caso, né? Que é essa conexão direta. Aí eu tô inteiro ali, eu lembro de tudo. No final da sessão, 2, 3 linhas é o suficiente, né? E eu acho que até essa pranchetinha, esse modelo, um pouco americano, um pouco médico, né? De você ir tomando nota ali, na anamnese e tal, eu acho que é uma coisa que se interpõe, né, na relação. A pessoa às vezes parece estar mais com um papel do que com o outro. Então, isso não tem nos meus atendimentos presenciais, não faz falta, mas no online está me ajudando muito. Desculpa aqui. Estou feliz de ter descoberto esse recurso para me manter focado, conectado. E assim, ó, meu chazinho, ou uma água, de repente um lencinho, se você precisar, né? Limpar o nariz, alguma coisa assim, para não precisar interromper, sair. Só uma pequena sugestão. Ok, então estamos falando antes, né? Dos aspectos legais, do ambiente, preparação do ambiente, do equipamento. E agora, o que vai rodar nesse equipamento para você se conectar? Então, é a questão dos aplicativos. Está cheio. Os mais usados atualmente que eu tenho, que chegam assim ao meu conhecimento, né? No nosso contexto, no meu contexto cultural aqui, o próprio WhatsApp, vídeo, o Zoom, que é a minha preferência, o Hangouts do Google, que muita gente está usando porque ele é fácil, ele é imediato e todo mundo tem Google mesmo. Tem o tradicional Skype, que há muito tempo eu já desinteressei, e tem uma coisa assim que eu ouvi dizer e não consegui provar o contrário, que ele grava as coisas, né? Ele mantém registro, você não consegue apagar um chat, por exemplo. Então, essa questão da privacidade, esse cuidado, assim, eu fiquei um pouco preocupado, assim, né, com isso. Mas, de qualquer forma, o Skype já vinha dando pau no meu computador, parei de usar. E tem outros aplicativos, não vou entrar nisso agora. Tem as plataformas digitais, você se cadastra, eles divulgam, você paga uma mensalidade, eles divulgam o seu nome ali, né, sua fotinho. O cliente pode fazer o pagamento da sessão, o agendamento da sessão, tudo online, e a sessão é na plataforma deles mesmos. E ok, tudo isso é um pouco experimental. Eu com um cara de TI uma vez testei uma delas e a gente viu uma brecha na segurança. Então acho que está todo mundo meio que tentando descobrir ainda, aprender, né? Desenvolver melhores recursos.
Mas o que eu queria dizer que eu acho importante em relação aos aplicativos é que você teste o aplicativo antes de ir para a primeira sessão, né? Agora me dirigindo aqui à pessoa que vai começar a atender online. Poderia ser o caso também de você que vai começar a ser atendido online, né? Você está investindo tempo, dinheiro, por que não baixar o aplicativo antes, entrar, testar o áudio, testar o vídeo, a sua câmera, a iluminação, por que não, né? Eu acho que tudo isso retorna para você, é investimento que você está fazendo nas suas condições técnicas para poder, no que depende de você, ter uma boa sessão, né? No que depende do aspecto técnico. Quando você for testar o aplicativo, você tem a câmera frontal, né? Que é o que, por exemplo, eu estou me vendo agora aqui no Instagram, é a câmera frontal. Na hora que você entra no aplicativo, abre essa câmera. Esse é o espelho, né? Então essa é a hora que você consegue ver como é que está a tua cara, como é que está a luz, como é que está o seu posicionamento, né? Tipo, você não está aqui embaixo, você não está lá em cima, né? Você se posiciona. É a hora que você descobre, por exemplo, se você está na frente da janela. É muito chato para o outro quando a gente se coloca na frente da janela de dia, né? Porque vem uma luz por trás e a pessoa escurece, ela fica ofuscada pela luz. Então fica aquela coisa ofuscando assim, quem está do outro lado da tela, e você não consegue ver a cara da pessoa. Nós, como terapeutas, não queremos isso, né? A gente quer, a princípio, poder se mostrar claramente para o outro. Cheguei, estou aqui, vamos trabalhar, essa é a minha cara, esse é meu rosto. Então, mas vale já também pro cliente, né? Configurar um pouquinho, ter esse cuidado em relação ao seu ambiente para poder proporcionar ali um encontro mais rico no sentido de o que nós podemos passar um para o outro. Estou falando aqui de um elemento visual, tudo isso porque nós estamos falando de trabalhar com câmera. Tem outras possibilidades também, já chego lá, tá? Então, usa a sua câmera frontal. Tem muita gente que entra, fica olhando a imagem grande, que é a câmera do outro, mas não esquece de se olhar ali no cantinho e falar, nossa, é realmente, né? Eu estou aparecendo do nariz para cima. E isso é isso é um exercício de empatia, né? Mais do que de vaidade. É você se perguntar que experiência o outro está tendo de você. Acho que é algo que cabe a nós nessa hora. E essa é a hora também de você checar um pouquinho a ergonomia, porque às vezes a cadeira é muito baixa, né? Às vezes ela é muito alta, às vezes você vai fazer de celular e o celular está ali embaixo, assim, aí aquelas sessões, a visão da pessoa é assim, né? Uma visão que vem aqui da papada, do queixo e do nariz aberto, assim, né? Porque o celular está lá embaixo, assim. Então, ergonomia é isso, é você conseguir botar uma câmera na sua frente, é você conseguir ficar numa posição que você possa, de repente, passar um dia nela, que você não vai se estourar, né? E, enfim, né? Que você possa estar confortável para fazer o atendimento, ok? Falamos, então, dos preparativos, algumas condições básicas aí para a gente tentar proporcionar para nós e para o outro condições minimamente boas de encontro virtual. Vamos falar um pouquinho agora do que acontece durante. E para chegar nesse durante, a primeira coisa que tem é o agendamento. Então já parte daí, né? Que aplicativo você vai usar? Como é que você vai passar o link para a pessoa, ou a sala, ou o ID, né? Como é que vai ser feito esse agendamento? Porque é tudo novo, né? Antes a pessoa chegava no seu endereço, ou você dava um número de telefone. Eu estou falando um pouco para quem não tem essa prática ainda, porque é muita gente. Tem gente que não se afinava com o atendimento online e agora precisa, porque só tem online. E aí, eu faço assim, como eu uso em geral o Zoom, eu mando uma mensagem no WhatsApp, oi, tô aqui, cheguei, né? Vamos lá.
E aí eu abro o Zoom, abro uma sala virtual, ela gera um link de acesso, eu copio e colo no WhatsApp da pessoa, estou aqui te aguardando. E aí a pessoa, ok e tal, clica lá, ela é direcionada, conduzida diretamente à sala que eu estou. Se ela está no celular, é imediato ali, né? Agora, se ela ainda tem que passar esse link para o computador e ela não sabe usar o WhatsApp Web, tem um pequeno complicador. Ela precisa passar um link, né, que é um pouquinho longo, para o computador, porque ela quer usar o computador na sessão, mas como talvez tenha que mandar um e-mail, né, pelo celular. Então, é muito bom, é muito prático as pessoas terem acesso, terem conhecimento de que dá para usar o WhatsApp no computador também. Primeiro porque é uma febre no Brasil, né? É o principal meio de comunicação dos brasileiros atualmente para todos os fins. E se você pode, na hora que você está diante da tela grande, com o teclado grande, usar o WhatsApp lá também, possivelmente isso vai te garantir um conforto extra, uma agilidade extra. No caso, então, e é muito simples parear os dois aparelhos, né? No caso da pessoa já ter isso, conhecimento disso, o WhatsApp no computador, a mensagem com o link chegou lá, ela clica e pronto, já está na sala. Eu estou falando um pouquinho da experiência pessoal, mas se eu estivesse usando o WhatsApp, que é a minha segunda opção, né? Tenho ouvido falar muito bem no Hangouts, eu mesmo nunca usei, mas quero conhecer. Então, até hoje a minha segunda opção vem sendo o próprio WhatsApp vídeo, aí é direto, né? Põe no perfil da pessoa, clica, estamos juntos lá já. Então, pronto, essa questão de como vai ser feito o agendamento e como nós vamos nos encontrar. Aí, vamos pensar assim, um início de trabalho, né? Eu tenho interesse em saber um pouquinho dessas condições também, não que necessariamente vai ser a primeira coisa, antes de mais nada, me conta aí, né? Me fala de como é que você está, onde você está, tal. Não precisa ser assim, porque obviamente o encontro ele tem que ser espontâneo, ele tem que fluir naturalmente, mas em algum momento, talvez eu tenha interesse em saber, me conta onde você está na sua casa, você está no seu quarto, tem mais alguém aí? Você está se sentindo à vontade, né? Você está com uma privacidade para a gente poder falar. Você não tem um foninho? Eu pergunto, você não tem um foninho? Esses de celular mesmo. E se em algum momento as sessões começarem a ficar ruins por falta de sinal, por precariedade do sinal da pessoa, eu falo, olha, está aparecendo aqui que seu sinal não está legal. Alguns aplicativos mostram, né, o sinal de quem não está bom. Você não quer, pensa aí, considera, né? Se você não quer olhar um pouco isso. Às vezes não é nem mudar o plano, é mudar de cômodo. A pessoa está sozinha lá, tem uma parede entre ela e o roteador, né? Ela muda de cômodo e já melhora. E... deixa eu ver aqui, peraí. Sim. Isso assim, os aspectos práticos, né? Aí, vamos para o que mais me interessa aqui, o que eu mais gosto de falar, de fazer, de pensar, né? Que eu sinto que é mais importante. Chegamos, nos encontramos. Eu vejo aqui, olha, vejo o Kleber, o Rodrigo, a Mônica, o Américo. Aparecem alguns nominhos, outros já, a Haddad, subiram. Mas eu não estou vendo você. Eu vejo um nominho, eu sei que você está aí. É bom fazer essa conexão, mas eu não estou te vendo, né? Então a live, ela tem um pouquinho essa coisa assim, eu tô vendo eu, né? Na sessão não, eu vejo o outro. E aí, vendo ou não, vamos imaginar que o sinal está muito ruim e a gente combina de tirar o vídeo, ficar só com áudio para diminuir a quantidade de dados em trânsito e conseguir ouvir melhor, né? Então isso vale para uma ligação, para um atendimento só de áudio também. Essa é a hora que eu quero sentir o outro. Para saber. Veja que não tem muita diferença de uma sessão presencial, né? É a hora que eu quero sentir o outro para saber como ele está, quem é essa pessoa. Vamos dizer que é um primeiro encontro, né? Nós estamos no susto. Muita gente começando a atender online, muita gente necessitando desesperadamente de atendimento online em função do que elas estão vivendo, né? Por exemplo, pega o pessoal da saúde,
né? Todo o pessoal da linha de frente de saúde, a gravidade, a complexidade da situação que eles estão vivendo. Então, nós estamos formando uma rede de psicólogos solidária, prestando atendimento acessível a essas pessoas, porque elas estão necessitando mesmo. Então, nessa hora desse susto, é a hora que a gente respira, né, sem pressa, é a hora que a gente abre o peito, se disponibiliza, faz a conexão, recebe o outro. Às vezes a pessoa entra na sessão e ela dispara a falar. E ok, né? Está acontecendo o trabalho. Eu tô recebendo, estou acolhendo, tudo vai me trazendo aqui informação e conexão, né? Mas tem a sessão que a pessoa não está sabendo engatar a marcha, não sabe dar a largada, não está conseguindo, né? Então essa é a hora que a gente ajuda um pouquinho. Como é que você está? Como é que você está vivendo essa fase? O que está pegando mais agora? É comum também, em terapia, as pessoas chegarem querendo contar um histórico, né, do problema. E às vezes é a primeira sessão, falta 10 minutos para acabar e a pessoa ainda está lá na metade da vida, né? Então, muitas vezes nesse início eu gosto de falar, não, me diz hoje, o que te traz hoje aqui? Qual que é o ponto? A gente vai ter tempo para entender como é que você chegou aqui. Isso não diz respeito apenas a atendimento online, né? Isso como um modo possível de proceder num primeiro encontro, em qualquer tipo de sessão. Agora, às vezes, cabe você falar um pouquinho para ajudar a pessoa, não só devolver para ela, não só fazer pergunta, né? Mas você mesmo levantar uma questão ali, ou você falar um pouquinho de você, né? Como é que tá? Quem é você? Com o que você trabalha? Um pouquinho, né, a respeito do seu tipo de trabalho. E aí isso vai quebrando o gelo e aí você vai abrindo para outra pessoa, né, poder também começar a se colocar. O ponto aqui dessa minha fala não é tanto dar sugestões de como conduzir um início de entrevista inicial, né, um primeiro encontro, em que eu acho que o mais importante é justamente essa abertura, essa espontaneidade, a gente favorecer condições de relaxamento para o outro poder ficar à vontade e começar a gente a se conhecer. O meu objetivo é conhecer o outro de um jeito natural, espontâneo, leve, nessa hora, sem pressão, sem anamnese, sem interrogatórios, nada disso. E sem anotações também. Eu. Mas então, o ponto que eu queria, que eu trouxe isso, é assim, a importância do sentir. Porque isso que no nosso encontro pessoal já é alguma coisa assim mais natural, mais dada, mas que nem por isso não precisa ser desenvolvida, e ela pode ser muito desenvolvida, a minha capacidade de sentir o outro pode e deve, se eu quero trabalhar com isso. No online, pela ausência física das partes, a gente fazer essa autoconvocação para sentir, ela é ainda mais importante, né? Porque eu não tenho aqui o impacto de uma pessoa na minha frente, de verdade, né? Um corpo na minha frente. Então, eu diria que assim, a condução do processo, ela tem que ser a partir desse sentir, né? E a partir de como eu estou percebendo o outro, talvez eu sugira, vamos fazer uma sessão sem vídeo hoje? Ou então, eu me coloque um pouco assim. Em algum momento, né? Como se fosse as cadeiras meio em diagonal na sala, né? Sem uma pressão, né? Eu aqui assim, esperando a sua fala, né? Uma coisa mais solta, mais à vontade, aonde o olhar fixo, que poderia estar tendo um efeito um pouquinho
persecutório, um pouquinho pressionante na pessoa, ele sai de cena. Essa é a função do divã, inclusive, né? Aliás, divã online. Quantas pessoas fazem isso na minha sessão? Deitam na cama. Deitam na cama. Ou apaga tudo, ou tira o vídeo, ou então deixa o celular em cima da cama com a câmera apontando para o teto, né? E eu escolho se eu quero fechar o meu vídeo também nessa hora ou não. Porque lembra, o fato de eu não estar vendo a pessoa ali não quer dizer que ela não está me vendo. Ela só não está na frente da câmera dela, mas ela está vendo a tela. E para muitas pessoas isso ajuda, sabe? Fazer uma sessão sem vídeo também. E vou te dizer que às vezes eu atendendo, muitas vezes eu faço a minha sessão, minha terapeuta prefere fazer assim, só com áudio, WhatsApp. Mas eu, muitas vezes atendendo, eu também estou num momento em que a minha atenção vai ficar favorecida se eu fizer só com o áudio. Eu também quero ter o alívio, né, do visual. Então, é muito interessante o que acontece na hora que você põe o seu foninho de ouvido, acha uma posição confortável, cadeira, divã, poltrona, fecha o olho e faz a conexão. Não estou nem falando do paciente, estou falando do terapeuta também, né? Vale para os dois. Como a gente se transporta na hora que a gente abre mão dessa estimulação que chega através do olhar, do sentido do olhar, né? É tal negócio, né? Eu fecho os olhos para o mundo, eu abro para dentro de mim. Nessa hora, quando eu vou para dentro de mim, quem que eu encontro? O outro, a pessoa que eu estou atendendo. Então, muitas vezes eu vivo uma conexão excepcional nessa hora, né? De estar muito inteiro e conectado e sentindo. E se nós conseguimos preservar as condições que eu propus até aqui, não existe ruído. Você, de repente, ouve até a respiração um do outro no telefone, né? Porque nada se interpõe para atrapalhar, para distrair, né? Para gerar ruído. Então, considerem isso também, né? A possibilidade de você fazer a sessão com vídeo, a possibilidade de você fazer com áudio apenas, a possibilidade de você adotar o divã. Tem gente que deita, mas põe o celular de um jeitinho que eu fico olhando para ela deitada lá, né? Então, como se fosse um divã presencial mesmo, então eu tenho a visão da pessoa, né? E talvez simplesmente de soltar, né? De relaxar, da gente estar aqui. Eu sei que você está aí me olhando, né? Não preciso ficar assim o tempo todo. A gente vai adquirindo uma naturalidade, uma intimidade, e você sabe que mesmo no rompimento, na quebra do contato de olhos por algum momento, eu estou junto. Então, sentir a si mesmo, os dois, hein? Os dois. Sentir o outro, terapeuta. Sentir o outro. Para quê? Para ir se ajustando, ir descobrindo caminhos. Essa é a hora da gente usar um pouquinho da nossa criatividade, da nossa capacidade de explorar possibilidades. Tudo isso é novo, tem muita coisa sendo descoberta, pouquíssima pesquisa a esse respeito, né? Então, vamos descobrindo. E agora eu vou falar assim, já indo para a finalização, né? A parte que eu sinto que mais me toca de tudo isso e que isso que eu estava colocando até aqui é uma espécie de preparação para a gente poder chegar nesse momento, né, em que a gente busca algo mais do que aquilo que esse contato de telas acompanhado de um som pode proporcionar numa sessão
de terapia, né? E o ponto aqui meu, né, que isso pode entrar como um contra, tem os prós e os contras, né, da terapia online. Então isso seria um contra, uma perda, um ponto negativo. É assim, o que se perde no atendimento remoto? O que se perde no atendimento à distância? O que se perde é o próprio corpo. O que se perde é a presença física, né, das partes. E isso não é pouca coisa. Embora, por força do modo como a tecnologia se instalou na nossa vida, pareça, a gente se distraia da força, do peso dessa perda, né? Afinal, a gente está se vendo, a gente está se ouvindo, a gente atravessa o mundo, né, em tempo real. O cara está lá no Japão, a gente está aqui falando, se vendo, tal. E eu estou vendo ele mesmo, eu estou vendo você de verdade. Então, não, o corpo está aí. Mas não é bem assim, né? Isso é o que se chama realidade virtual. O corpo está aí virtualmente. Isso que vocês estão vendo de mim agora é virtual. Meu corpo não está aí. Ele está aqui. Mas o de vocês não está aqui, né? Então olha só onde a gente foi parar. E aí, o que acontece quando eu perco o corpo do outro no encontro? Uma primeira coisa que pode acontecer é a perda, que pode não, né? Que acontece? Do impacto energético que é a presença física de alguém diante de nós, né? Observa isso. Sai da banalização que a gente caiu nos encontros. Observa o impacto que é estar na presença de alguém. Quanto mais você se abrir, quanto mais você puder, né, estar presente, conectado, sentindo a situação, mais você vai perceber a força do impacto energético que é estar na presença de alguém. Na minha prática, como eu já falei hoje, esse impacto me coloca numa disponibilidade espontânea, plena para o outro nessa hora. Lógico que tem prática, tem muito tempo de prática também, né? Para eu já não ficar mais tão levado pelos meus pensamentos, pelas minhas necessidades. Essa privação de si que acontece nesse momento do encontro, da sessão, ela já é muito mais tranquila hoje para mim. E aí, eu estando inteiro, estando pleno ali naquela relação, tudo flui bem, né? Por isso eu não preciso anotar nada, tudo fica bem gravado, eu tenho muita clareza do que está acontecendo, enfim, né? Do andar da sessão, o percurso que a gente fez hoje e tal. Agora, no online, que eu não tenho esse impacto da presença do outro, principalmente se eu já venho atendendo, porque numa primeira sessão você é sempre mais disponível, né? É um primeiro encontro e tal. Se cai num hábito, nós temos que ficar muito atentos. Todo cara, né, que já atende há um tempo, precisa ficar atento mesmo, para não cair num hábito. Toda sessão tem que ser como se fosse um primeiro encontro, com a única diferença que você tem a riqueza do processo, você tem a riqueza histórica da caminhada. Mas de resto, você tem que ter uma abertura para aqui e agora, para ser surpreendido, para ser tocado, para o inesperado, para o imprevisível, para aquilo que você jamais poderia imaginar da pessoa, plena. Porque senão você só fica confirmando o que você acha que já sabe dela. Está perdendo grande potencial terapêutico com isso. Agora, quando eu vou para o online, a perda desse impacto, ela me coloca um desafio de foco. Né? Ela me coloca um desafio ligado à atenção, à distração, à conexão. Então, eu falei que era uma conversa aberta, né? Então é isso mesmo. Estou convidando todos a perceberem, a observarem que tipo de desafio a presença online coloca para você. O encontro online coloca o que muda em relação ao impacto presencial. Uma outra perda muito considerável que nós temos na perda do corpo,
em função da realidade virtual, é a perda do impacto emocional que uma sessão pode ter na vida de uma pessoa, né? Porque aqui a gente está mais no plano das palavras, da linguagem falada, né? E do entendimento, da compreensão aqui do intelecto, da cognição das coisas e tal. Na situação presencial, tem toda uma questão corporal favorável para a pessoa acessar camadas de sensação, de sentimentos, de emoções, né? Então, esse encontro, por exemplo, é muito mais comum, na minha experiência, a pessoa que ainda não tem o caminho das emoções tão aberto, não tem tanta prática de autoconhecimento ainda, é muito mais comum ela se emocionar, deixar vir a emoção numa sessão presencial do que numa sessão online, né? Online é mais distante. Ele é muito bom para reuniões de trabalho, por exemplo, né? Isso flui bem. Agora, para uma terapia, há uma perda, há uma possível, né? Um potencial aí, uma possibilidade grande de perda do impacto emocional que uma sessão pode ter na vida da pessoa por enfatizar mais o aspecto cognitivo da comunicação através das palavras apenas. No online, nós não temos a linguagem corporal, porque não é só a palavra que fala, né? Todo mundo já sabe isso, nem precisa ser psicólogo nem nada. Tem todo um corpo falando aí. E às vezes o corpo comunica a mensagem oposta que a palavra está falando. E o terapeuta que trabalha bem com aqui e agora, ele está atento a isso. Ele vai saber a hora de dar esse feedback, né? Mas olha o seu corpo, como que ele está reagindo aqui, o que ele está fazendo, né? Será que não tem outras coisas aí também para a gente olhar? Então, essa observação do aqui e agora, essa capacidade de trabalhar, né, com o fenômeno, aquilo que se mostra naquele instante ali, ela fica bem reduzida, porque aqui você só tem meu rostinho aqui, né, um pouquinho assim, que aparece, né? Uma outra coisa que desaparece ou fica bem reduzida no online é o gesto amigo. Eu posso expressar isso online também, né? Mas eu não posso apertar a mão. Eu não posso oferecer minha xícara de chá, ou a própria pessoa se servir quando chega aqui e ficar ali uns 5, 10 minutinhos nessa preparação. Eu não posso estender uma caixinha de lenço para a pessoa naquela hora em que esse gesto vai fazer uma diferença, né? Então, essa dimensão, né, tão humana dos afetos que são inseparáveis de uma terapia que realmente, porque eu entendo isso, a terapia é a relação que você estabelece, né, basicamente. É o modo diferenciado de relação. Isso também fica reduzido. Veja que eu estou falando, todas essas reduções, principalmente, o ponto é a partir da perda do corpo, não para falar a terapia online é uma merda, mas para estimular vocês a começarem a pensar em alternativas. Começarem criativamente a se perguntar como é que eu posso minimamente compensar essas perdas. A perda está dada, o corpo não vai aparecer lá. Mas então com isso que eu tenho aqui, ou talvez até sem o vídeo, né? Se eu só tenho isso aqui hoje, como é que eu posso tentar de alguma forma explorar no limite esse canal de encontro, de comunicação, para que essas perdas fiquem minimizadas, fiquem dentro do possível compensadas, né? Outro ponto que vale a pena a gente lembrar é que quando a pessoa faz uma sessão presencial, ela vai até lá. Ela saiu de um lugar, ela se deslocou, tem um tempo de deslocamento, ela chega nesse endereço, ela entra, ela aguarda, né? No momento que ela sai de onde está para ir para uma sessão,
ela já está na sessão. De uma certa forma, nem que seja naquele um momento, porque ela tem que saber o caminho para fazer, como chegar lá, né? É certo também que nos dias de hoje as distrações são tantas que é possível que ela fique fazendo 1000 coisas até chegar lá e não viva a conexão com a sessão. Mas tem muita gente que não faz assim, que realmente esse tempo de deslocamento já é um tempo de contato consigo mesmo, aonde ela se vê perante a própria existência e se pergunta, né, o que eu tenho a dizer hoje? Como eu estou? Aonde eu estou? Né? Que questões se colocam da minha vida? Como é que eu posso aproveitar esse tempo, esse investimento que eu estou fazendo? Eu vou chegar lá hoje, tem alguma coisa específica que eu quero tratar? Ou eu vou sentir na hora, né? E vou deixar rolar. Aí ela entra, aí ele senta ali um pouquinho, toma um chazinho, né? Tá aguardando ser chamada, já está se trabalhando, percebe? Quando termina, é a mesma coisa. Tem muita diferença a pessoa que sai da sessão, entra no carro, e alguns até tocam de novo a campainha porque deixaram a carteira, o celular na minha sala, acho ótimo. Entra no carro e vai vivendo essa reverberação, vai vivendo os ecos dessa sessão, desse encontro, né? Leva isso, assimila, vai digerindo, né? Vai entrando na carne, vai processando tudo isso, e aquela pessoa que na hora que eu falo, ok, então ficamos por aqui hoje e tal, ela já liga o celular, e aí já toca 10 notificações, né? Porque essa vida insana nossa, de WhatsApp, de mensagens, tudo urgente, hein? Tudo urgente, tudo para hoje, para ontem. Tem muita diferença. Então, esse antes e esse depois. Na sessão online, a pessoa está lá, a milhão na vida dela, né, fazendo o que ela já faz, talvez você mesmo, né, que vai atender, e aí, de repente, entra o seu toque, ó, tô aqui. Ah, beleza. E ela entra. E aí ela terminou a sessão, ela já volta para o que estava fazendo imediatamente. Esse tempo, portanto, se a gente não quiser fazer diferente, e aí vai depender de cada um, ele fica perdido. Esse tempo que antes era uma espécie de um alargamento da sessão, uma preparação e um processamento posterior, né? Então, aí esse é um exemplo claro de algo que dá para a gente compensar. Vai depender só de cada um parar alguns minutos antes do que está fazendo para fechar os olhos, se conectar, começar a se preparar para a sessão que está chegando e ao final ficar um pouquinho com aquilo, né? Deixar ela ecoando assim um pouquinho, já não ir pular para outra coisa, né? Imagina que você acabou de viver um momento amoroso, gostoso, você pode ficar ali, né, curtindo um pouquinho a reverberação dessa energia, né, que ainda está circulando, ou você pode pular da cama e viver outro momento completamente de outra frequência, outra sintonia. Veja a diferença, né? Eu não mencionei aqui, mas a recomendação dos conselhos era que, até então, né, casos mais graves, uma depressão severa, ideação suicida, casos de grandes emergências, catástrofe, né, Brumadinho, Mariana, que isso não fosse atendido online, né, na época em que havia a possibilidade do presencial. Eu não sei como está isso atualmente. Bom, o que eu sei é todo mundo está atendendo online, né? Então, seja qual o caso, a gente acolhe desse jeito e tenta, acredito, para um caso assim, é sempre acionar a rede de apoio local da pessoa, né? Tentar falar com alguém próximo ali e você buscar a ajuda de quem já é do convívio dela ali para lidar com essas questões que dependem de alguém já fisicamente próximo mesmo. E a gente precisa lembrar que um dos problemas da contemporaneidade é justamente decorrente da tecnologia, né? O quanto a realidade virtual se interpôs na nossa vida e comprometeu diversas coisas, né? Eu vou mencionar uma.
a convivência entre as pessoas. Então, na hora que a gente começa a fazer os atendimentos online, nós estamos também abrindo mão dessa possibilidade. Não é que a gente está abrindo mão, é porque a única possibilidade que se apresentou por onde a pessoa está, ou por causa de uma fase como essa, era o online. Mas eu estou chamando a atenção para isso, de novo, para a gente se perguntar como é que eu posso fazer desse encontro, então, algo o mais próximo possível da convivência real entre as pessoas. Ou, e assim, dentro do possível, estimular essa convivência entre ela e aqueles que estão próximos ali, né? Porque senão a gente fica reproduzindo as condições mesmas que geraram o adoecimento em primeiro lugar, né? Que é esse excesso de tecnologia na nossa vida, onde as relações já não são mais as mesmas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse aspecto iatrogênico do uso da tecnologia na psicoterapia, né? Que a gente acaba provocando adoecimentos também, ou simplesmente mantendo os que já estão lá. E para fechar, então, na verdade, assim, coisas que eu já falei, né? Procurar lançar a mão de todos os recursos criativos que não firam o nosso exercício para tentar compensar. Nós precisamos tentar pensar em algo mais que possa, além da mera troca de ideias, né? E pontuações, e intervenções terapêuticas, tal. Será que a gente consegue oferecer a mais para compensar a perda do corpo? Acho que é uma pergunta importante, né? Convido a todos aí, terapeutas e pacientes, né? Porque eles estão lá, também precisam, né? E a gente também é paciente, né? Então, ok? Me ajudem a pensar sobre isso. O que nós podemos oferecer a mais? E ó, vai acabar, 26 segundos. Bom, como aprofundar? A mesma mensagem de sempre: presença e conexão. É sempre essa chave, né? Atento a si, como que eu estou vivendo essa situação e se perguntando como que eu posso aprofundar. Boas sessões para vocês.